Continuando aqui o livro A História da Igreja, vamos pegar a partir desse parágrafo. O ministério, então, é um assunto da mais alta dignidade e do mais profundo interesse. Testifica a obra, a vitória e a glória de Jesus, de que o perdido pode ser salvo. É a atividade do amor de Deus se dirigindo ao mundo alienado e arruinado, e fervorosamente rogando por almas para se reconciliar com Ele. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. 2 Coríntios 5, 19 a 21. O sacerdócio judaico mantinha o povo em suas relações com Deus. O ministério cristão é Deus em graça, por meio de seus servos, libertando almas do pecado e da ruína e trazendo-as para perto de si mesmo, como felizes adoradores no lugar santíssimo, Santo dos Santos. Voltando à nossa parábola, há uma que deve ser especialmente observada aqui. Há uma coisa que deve ser especialmente observada aqui, que mostra a soberania e a sabedoria do Senhor em conexão com o ministério. Ele deu quantias diferentes para cada um, de acordo com com suas capacidades. Cada um tinha uma capacidade natural que servia exatamente para o serviço para o qual foi empregado. E os dons concedidos de acordo com a medida do dom de Cristo para seu cumprimento. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios 4:11. O servo deve ter certas qualificações naturais para a sua obra, além do poder do Espírito Santo. Então o Senhor pode criar em seu coração, pelo Espírito Santo, um amor verdadeiro pelas almas, que é o melhor dom, que é o melhor dom do evangelista. Em seguida, ele deve apressar-se a exercitar seu dom de acordo com sua capacidade, para a bênção de almas e para a glória de Deus. E possamos lembrar que somos responsáveis por essas duas coisas: o dom graciosamente concedido e a capacidade por meio da qual o dom deve ser exercitado. Quando o Senhor vier, quando o Senhor vier ter com seus servos, não será suficiente dizer: eu nunca fui educado para isso, ou nomeado para o ministério. A questão será: eu esperei no Senhor para ser usado por Ele de acordo com aquilo que Ele tinha preparado para mim? Ou será que escondi o meu talento na terra?
Fidelidade ou infidelidade será a única coisa em questão para ele. Aquilo que distinguia o servo fiel do infiel era a confiança em seu mestre. O servo infiel não conhecia o Senhor. Ele agiu com base no medo, não com base no amor. E assim enterrou seu único talento na terra. O fiel conhecia o Senhor, confiava nele e o serviu por amor, e foi recompensado. O amor é a única fonte verdadeira de serviço para Cristo, seja na igreja ou pelo mundo afora. Que nunca sejamos achados dando desculpas para nós mesmos, como o mau e negligente servo, mas que estejamos sempre contando com o amor, a graça, a verdade e o poder de nosso bendito Salvador e Senhor. Rapidinho aqui, só uma coisa que veio em mente, né? Quando a gente ouve falando assim na questão de serviço, evangelista, ou um irmão contou de pastor, mestre, geralmente a coisa fica na mente da gente que está se falando só do homem. Opa, acho que saiu aqui. Só um momento. Vocês estão me ouvindo? Sim, Sim. Pronto, deixa eu ver o que foi que houve aqui, rapidinho. Pronto, voltou. Aí fica pensando assim, que é só o gênero masculino, né, que está nessa responsabilidade aí, mas tanto homem como mulher, irmãos e irmãs, viu, tem responsabilidade naquilo que o Senhor, que o Senhor dá pra gente, né? Que o dom, que aí está sendo colocado o servo mau, está sempre no sentido masculino, mas é servo em geral. A verdade é essa. Até essa questão dos dons aqui, que ele coloca, né? Deixa eu ver aqui sim, o versículo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, para outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. A gente sabe que os apóstolos e os profetas, os apóstolos em especial, a gente só ouve falar de homem realmente, né? E foram dons dados ali para colocar o fundamento da igreja. E quando fala de profetas, evangelistas, doutores ou mestres, isso aí está se falando referente a todos, viu? Na verdade, a palavra apóstolo significa mensageiro também, assim como a palavra anjo também é um mensageiro. E apóstolos também são mensageiros. E deu, dá dons aos homens, não está dizendo assim, dom ao sexo masculino, mas ser humano, dons aos seres humanos. Então, para que a coisa não fique assim, centrada somente no homem, né? Achando que é só o homem que tem essa responsabilidade. As irmãs também têm. É a mesma situação inverso do, da cobertura, né? Que a cobertura, geralmente, quando vai se falar da cobertura, já leva o assunto somente para a mulher. Mas o assunto também está sendo falado para o homem. Não sei se algum irmão quer continuar aí. é bom a gente lembrar, né? A gente está lendo aí a história da igreja e a gente percebe que ele chegou num momento em que da história, né?
a gente viu até isso ontem, em que todos os apóstolos já tinham morrido, vamos dizer assim, né? Já tinham deixado, já tinham nos deixado a igreja, ido para o Senhor, e a partir daí, né, começa então a aparecer irmãos que vão estar, né, cumprindo, né, irmãos, aí quando a gente fala irmão, toda a igreja, né, está ali naquela responsabilidade de cumprir o ministério. Os apóstolos já tinham vindo, né, o Senhor deu o ministério para eles, eles cumpriram, e foi colocar o fundamento da igreja, da assembleia, né? Agora vem outros, que somos todos nós, né, para estar construindo sobre esse fundamento. Então, naquela época lá, né, logo depois da morte de João, a gente já vê, né, irmãos se destacando ali no meio da assembleia. Foi falado dali de um dos pais da igreja, o primeiro até praticamente, né, o Inácio ali, a gente leu ontem. E a gente vê que o autor aí, ele está chamando a atenção dessa questão do ministério, do caráter do ministério e de como é servir ao Senhor, e da dignidade que é servir ao Senhor, da importância que é um serviço ao Senhor. Exatamente por quê? Porque esse entendimento, né, na história da igreja, ali depois que os apóstolos, né, não tinha mais apóstolo no meio, né, na assembleia, começou a, né, aparecer e a se levantar no meio da assembleia irmãos, né, que estavam perdendo, né, esse entendimento e esse foco do que é realmente um ministério em que a gente serve ao Senhor, em que, de acordo com a mente do Senhor Jesus Cristo. Por isso a gente viu desde ontem, aí, concluindo aí, o irmão dando essa ênfase, esse destaque aí na questão do ministério, né, de como o ministério o Senhor dá um dom, né, ele dá dons e dá de acordo com a capacidade de cada um, e a gente até lê isso em Romanos, né, quando ele fala lá que ele dá também a fé, a medida da fé de acordo com cada pessoa, né? Então, porque ele tem os propósitos dele, conhece a cada um pessoalmente, cada um de nós pessoalmente, e ele aí vai usar cada um conforme a sabedoria dele para esse ministério. Então, não significa que um irmão ou irmã que, vamos dizer assim, aparentemente, no segundo o nosso olhar carnal, ou falar carnal ou natural, né? Às vezes a gente pensa que o irmão está fazendo uma coisinha pouquinho ali e tal, né? O irmão sei lá, organiza as cadeiras lá na reunião da Assembleia, sempre está preocupado que tudo esteja organizado, que tudo esteja... Né? Mas o outro prega, o outro prega o evangelho, o outro dá estudos, aí a gente começa a comparar os irmãos e achar que quem tem esse ministério, né, e está exercendo isso é maior, né, ou tem um ministério mais elevado do que aquele outro que, sei lá, pegou sua vassoura e foi varrer o salão da Assembleia, vamos dizer assim, né? Então, isso é um erro nosso, né? Porque a palavra não está falando isso. A gente vê que nessa parábola até que ele fala dos talentos, a um foi dado 5, a outro foi dado 2, né? E a outro foi dado 1. A gente vê que os dois primeiros, o que foi dado 5, o que foi dado 2, né? Todos os dois foram fiéis. E você vê que um foi dado 5, mas o outro 2, mas o Senhor disse aos dois que eles foram bons servos, né? Ao que foi dado 1, né? Esse foi infiel. Por quê? Porque o coração dele não estava no Senhor, ele não conhecia Cristo, não conhecia o Senhor Jesus, e simplesmente, né, não foi fiel.
Mas se ele conhecesse o Senhor Jesus, aquele pouco que o Senhor deu a ele, e ele colocasse no serviço, quando o Senhor viesse, o Senhor ia também elogiar da mesma forma como elogiou ao que deu 5 e ao que deu 2. Da mesma forma. O Senhor ia estar elogiando, né, aquele servo. Então, não é segundo o nosso entendimento natural, é segundo os pensamentos de Cristo. Né, a questão do ministério. Então, a medida da fé, o dom que é dado, o serviço que é dado, a gente nunca pode olhar com nossos olhos naturais e achar que um irmão faz mais do que o outro, simplesmente por questões de preferência nossa de serviço. A gente gosta muito de ouvir a palavra, né? E aí, às vezes a gente dá um valor superestimado aos irmãos que ministram a palavra. E aí subestima os irmãos que não dão palavra, que não tem um dom de pastor, ou de pastor, desculpe, não tem um dom de mestre ou doutor, né? E aí a gente subestima esses irmãos que não têm um dom de mestre ou doutor, mas tem um dom de pastor. E aí eu vou começar a desconstruir a cabeça dos irmãos, né? Porque quando se fala aqui pastor, o dom de pastor não é ofício, é um dom, né? Os irmãos pensam logo no que a gente foi colocado, impresso na nossa mente pelo mundo cristão como está hoje aí. Então, quando se fala de pastor, a gente pensa, o cara que prega o evangelho, que ensina. Não. Né? O dom de pastor, que é falado aí em Efésios até, é daquele irmão, daquela irmã, como o Dal falou, não é só para os homens, daquele irmão, daquela irmã que cuida das ovelhas do Senhor. O que é o pastor, meus irmãos? Vamos voltar lá para o princípio da palavra. O que é um pastor? O pastor era uma pessoa que cuidava de ovelhas, que cuida das ovelhas. Por isso, até a palavra de Deus nos fala lá em Hebreus, ou foi em Pedro que a gente leu até ontem, o nosso sumo pastor. Quem é o nosso sumo pastor? O Senhor Jesus. Por quê? Porque ele cuida das ovelhas dele. Somos nós. Assim também o Senhor dá dom de pastor a irmãos e irmãs para cuidar das ovelhinhas dele. Então, às vezes, esse é um trabalho que não aparece. Porque é aquele irmão que vai durante a semana e liga, né? Que está sempre procurando saber como é que está o irmão, numa conversa ali no canto, que vai visitar, sem a Assembleia nem está sabendo. Então, não aparece, não é uma coisa visível assim. Aqueles que têm o dom de pastor. Mas é uma pessoa que está preocupada, né, com as ovelhas do Senhor. E assim preocupada, ele é dirigido para o Senhor para cuidar. Então, estou aqui falando isso para desconstruir essa imagem de pastor que nós temos. A imagem de pastor que está falando do dom aí é desse que cuida das ovelhas. Não é o que ensina, não é o que sai para pregar o evangelho, né? Não é o que é doutor e mestre. Não. O pastor é o que cuida das ovelhas. E só um adendo aí, Wesley. Pode falar. Ele não é só da igreja local, não é isso? Isso. Com certeza, Isaac. Todos aqueles dons ali, né? Dom de mestre, doutor, pastor, principalmente evangelista, vamos tirar os evangelistas, mas pastor e doutor e mestre, não é um dom da igreja local. É um dom que o Senhor deu aos santos, né? A igreja, a assembleia como um todo, né? Então, onde ele estiver, ele vai exercer aquele dom, aquele ministério, vai colocar em prática aquele serviço que o Senhor está dando. E vamos dizer assim, o de evangelista, esse ainda mais, né? O dom de evangelista não é para a igreja. O dom de evangelista, Deus deu, né? Para o quê? Para o mundo, vamos dizer assim, né? Porque o evangelista é o que sai da assembleia e vai para a rua, vai para o mundo e prega o evangelho para que aqueles que se converterem ao Senhor Jesus através da pregação do evangelho venham para a assembleia. A assembleia, nós temos aqueles que já estão salvos. Então, o evangelista sai para trazer aqueles que estão perdidos
para ouvirem o evangelho, serem salvos e assim poderem fazer parte da Assembleia. Então, né? Então, é assim. Então, o irmão, nesses escritos aí, está colocando, né, essa questão do ministério, enfatizando isso e trazendo o aspecto positivo e como deve ser visto o ministério e o serviço. Para a gente, por quê? Porque chega num momento crucial da história da igreja em que todos os apóstolos não estão mais no meio da Assembleia, né? E aí começa-se, então, a se introduzir aqueles que vão querer, vamos dizer assim, tumultuar as coisas, desvirtuar aquilo que o Senhor deu para a Assembleia através dos seus apóstolos e profetas lá no princípio, né? E aí vai. Então, é uma coisa que vai no crescente, tá bom? Até chegar ao estado que nós estamos hoje. Então, por isso que ele está dando ênfase a essa questão do ministério, porque ele vai até entrar na questão do clericalismo. O próximo tema aí, o efeito da nova ordem clerical. Por quê? Porque ordem clerical, meus irmãos, né, os homens, os cristãos ali, tendo um entendimento errôneo do que é o ministério ou o serviço cristão. Um entendimento que não estava de acordo com aquilo que os apóstolos ensinaram, como a gente comentou até ontem. Foi bem comentado ontem, os irmãos trouxeram vários textos da palavra de Deus, né, para nos mostrar qual era o pensamento do Senhor sobre a questão do ministério, de acordo com a mente do Senhor. Então, essa falta de entendimento, ou esse, vamos dizer, abandono daquilo que os apóstolos ensinaram, do que o Senhor ensinou, levou à chamada ordem clerical, né? Essa ordem clerical. Então, só estou destacando isso aqui para poder a gente já, na continuação da leitura, a gente está bem situado em que momento, de que momento o irmão está falando aí, da história da igreja. É esse momento, né? Não tinha mais apóstolo, e aí começa a surgir na igreja aqueles que estavam buscando seguidores para si, aqueles que estavam querendo dominar sobre os outros irmãos, né? Então, a questão dos nicolaítas, depois a doutrina do nicolaíta, né? Nico, em inglês, ou em inglês não, em grego, fala, esses nicolaítas em gregos, fala disso, aqueles que querem dominar sobre o povo. Então, a gente vê lá, né, na igreja de Pérgamo, esses pensamentos, esse tipo de pensamento já virando uma doutrina no meio da Assembleia. E aí forma o que é chamado hoje, e o que nós temos hoje no meio do cristão, né, em 90%, estou até sendo bonzinho, 90% dos grupos cristãos e denominações cristãs têm sua ordem clerical. Eu vou dizer até 99%, viu? Porque, queira ou não, sempre vai ter um homem ou um grupo de homens dominando sobre os outros irmãos. Então, meus irmãos, e aquilo que Dal até falou, quando a gente fala homem, a palavra de Deus está falando homem, e está se referindo, né, a todos os cristãos, tanto homens como mulheres, é porque, né, a responsabilidade sempre é dada aí ao homem, né, no caso, né, nessas questões públicas. Né? A mulher tem um dom, recebe o dom de pastor? Sim. Né? De evangelista? Sim. De mestre, doutora? Sim. Mas tudo dentro vamos dizer assim, do círculo onde o Senhor colocou elas para trabalhar. Né? Então, o Senhor não colocou as mulheres, as irmãs, para trabalharem, né, em coisas públicas, vamos dizer assim, né, que vão estar aparecendo ou tomando a frente no meio da Assembleia. Então, elas podem ter todos esses dons e dentro da esfera de trabalho delas, que o Senhor coloca lá nas epístolas, elas vão estar desenvolvendo e colocando em prática esses dons, né? Todos esses dons aí, ou os ministérios que Deus coloca para eles fazerem. Então, quando fala dos homens, né, é porque quem representa, no sentido de estar à frente e tomar a responsabilidade como o anjo da igreja, o líder, o que está na frente, são os homens. Né? As mulheres sempre vão estar de maneira mais, vamos dizer assim,
não pública, mais escondida, mais recatada, mais, né, quietas, né, sem estar se manifestando de forma que estejam aparecendo publicamente ou tendo um exercício que esteja chamando, né, a atenção muito para ela, tá bom? Porque foi dado aos homens, mas, né, a palavra de Deus está falando tanto para os homens como para a mulher. Por isso que sempre quando fala das coisas do Senhor, sempre fala nesse sentido masculino, porque o homem é que foi dado como cabeça, tá bom? Mas não quer dizer que não está incluindo as mulheres. Tudo que a gente está falando aqui, né, sobre ministério e como deve ser praticado o ministério, né, como Deus usa, né, os seus servos na Assembleia, tudo que está sendo falado aqui está sendo falado para os homens e para as irmãs, para os irmãos e para as irmãs. Pronto, Dal. A apresentação saiu, viu, Dal? A conexão aqui caiu. Tô dando para me ouvir? Sim, Dal. Tá ouvindo? Tá. Eu não sei o que foi que eu olhei aqui no computador, e aqui tá rolando ainda. Mas aí a gente pode seguir. A irmã fez a pergunta aqui, eu não sei se já foi respondido para ela aí. Deixa eu ver aqui. Não foi respondido não, Dal. Então, algum irmão pode continuar aí até ver se a conexão aqui volta. A irmã perguntou, ou seja, o pastor é igual o evangelista que atua fora da Assembleia? Pastor, ele sempre vai atuar, os irmãos, irmãs que têm o dom de pastor, pastorear, sempre vai atuar na Assembleia, é com a Assembleia. Porque o pastor, lembrando de novo, o pastor faz o quê? Cuida das ovelhas. Quem está fora da Assembleia não é ovelha do Senhor, é ainda uma pessoa... Oi? Alexandre, é bom ler a pergunta dela anterior aí, Wesley, que essa que se leu aí é recorrente, porque ela fez uma pergunta pertinente aí, antes dessa. Deixa eu ver se é a mesma irmã. Andréa Cristina, aí é uma outra pergunta aqui, essa. Eu tenho uma dúvida. O irmão que tem dom de pastor, ele atua fora da Assembleia, visitando outros irmãos e também ministrando a palavra para outros irmãos? É essa, Alexandre? Isso é essa. Aí depois ela completou essa. com essa outra. Isso, tá. Então, é o seguinte, é porque a gente tem que entender, às vezes a gente pensa assim, falar Assembleia, a gente só pensa na Assembleia como aquele momento onde vai ter a reunião. Não é verdade? A gente tem esse sentido aqui na nossa mente por causa de onde a gente vê muito da denominação e tudo mais. Mas a Assembleia, né, que o Senhor Jesus constitui um local, né, ela existe independente, vamos dizer assim, do local de reunião, tá? Então, o que é a Assembleia? A Assembleia são os cristãos, né, daquela localidade ali, que o Senhor faz e reúne, né, somente ao nome dele, e que eles vão e fazem reuniões para adoração, louvor, fazem reunião de oração, fazem reunião de ministração da palavra. Então, quando está se falando do dom de pastor, ele está aquele que tem um dom de pastor, ele está trabalhando na Assembleia. Então, como eu estava falando antes, ele vai estar cuidando das ovelhas. Quem são as ovelhas? As ovelhas são aqueles que já são cristãos. Quem está fora da Assembleia
Esses não são ovelhas, esses são os perdidos. Então, quando eu falo que o dom de evangelista ele trabalha fora da Assembleia, né, aquele que tem um dom de evangelista trabalha fora da Assembleia, é porque ele vai até os perdidos, que não estão na Assembleia. Na Assembleia a gente entende que só tem salvos, cristãos salvos. Né? Mesmo que hoje a gente saiba que houve uma falha, né, nossa, e foi permitido entrar também, é permitido entrar muitas vezes também apenas um cristão professo. Então, o pastor, ele vai atuar com quem? Com as ovelhas. Então, ele atua na Assembleia. Mesmo que ele saia para visitar o irmão na casa dele. Né? Como tem irmãos que viajam, vão visitar irmãos em outro estado, outro país. Né? Os irmãos, o Dalco acabou de falar aí de Pisinata Cristiana, que estão se programando, eles têm feito isso o tempo todo, viajando pelo Brasil todo, visitando irmãos, visitando assembleias e tudo mais. Né? Mas o que eu estou falando é que o evangelista trabalha fora da assembleia porque o ministério dele é para alcançar aqueles que não são ovelhas ainda, que não fazem parte da assembleia. O ministério dele é para ir e pregar essas boas novas, né, ao perdido, para que esse perdido, ouvindo essas boas novas, creia no seu Jesus, seja salvo, e assim se torne uma ovelha de Cristo. Aí, ele se tornando uma ovelha de Cristo, aí agora tem os irmãos com dom de pastor e mestre para estar ensinando, tem os irmãos e as irmãs com dom de pastor para estar cuidando, entendeu? É assim. Não sei se respondeu a irmã, né? E Dal já conseguiu voltar aqui com a apresentação. Só para complementar, irmãos, o que acontece? A gente tem aquela ideia, né, do pastor local, né, da denominação. Então, na cidade de Eunápolis, uma denominação A, no bairro X, um pastor fica ali, ele só pode tomar conta do rebanho, não só tomar conta do rebanho daquela cidade, daquele bairro, como pregar evangelho, ensinar, abrir e fechar o templo. Ele fica sendo multifunções. Ele faz tudo, né? E ele cuida de uma igreja, de uma denominação ali naquela cidade e naquele bairro. Só que isso aí está totalmente equivocado. Né? Na realidade, o pastor, como o irmão Wesley bem falou, é um dom. O dom é inerente à pessoa. Então, uma pessoa que tem o dom de pastor, em qualquer lugar que ele chegar, que tiver ali uma ovelha, uma pessoa que pertence ao Senhor, ele vai pastorear, ele pode usar o seu dom. Então, inclusive pode ser um irmão de uma denominação, pode ser irmão de qualquer lugar. Se ele é cristão, ele professa ser cristão e você tem o dom de pastor, certamente o Senhor vai te usar para pastorear onde houver ovelha. Não importa onde ela esteja, se ela pertence ao Senhor e você tem o dom de pastor, certamente você não consegue ver uma ovelha de Cristo mancando e não vai fazer nada. Certamente você vai sentir, você vai ser usado para poder colocar ali uma atadura, colocar alguma coisa naquela ferida e tentar ajudar aquela ovelha que pertence ao Senhor, não aos homens, mas ao Senhor. É mais ou menos isso. Será que deu para tirar a dúvida aí dos irmãos? É que a conexão ainda está chegando aqui bem devagar assim. No tempo. Quem foi que fez a pergunta mesmo? A irmã que fez a pergunta, ela deu um joinha.
Se eu não me engano, aqui eu vi um joinha. E se não ficou claro ainda, irmão, fala aí qual é o ponto em que não está claro para ver se a gente consegue clarear melhor. Como o Isaac e o Wesley está falando aí, é importante. Porque a gente já vai entrar no assunto, parece, né, que é de clero, e aí é bom a gente entender antes até, e ser reforçado no texto do irmão aí, né? Como os irmãos estavam falando. O que é o pastor, biblicamente, né? O pastor é essa pessoa que recebe esse dom de Cristo, que é para a igreja, ou seja, para todos os salvos, aonde quer que eles estejam, não só numa assembleia local de irmãos reunidos ao nome do Senhor, mas qualquer lugar. Até na denominação X e Y, mas, é claro, né? Ele vai exercer esse dom com sabedoria. Então, o pastor é algo universal. Ele vai cuidar das ovelhas, aonde quer que esteja. Não é, não é o líder religioso, como a gente vê aí, né? E acho que dá para ler aqui, né? Algum irmão quer complementar mais alguma coisa? Sim, que quando a gente fala o dom de dom, ó, tá falando dom. A gente leu Efésios lá, né? E subindo o Senhor Jesus Cristo aos céus, subindo aos céus, né? Deu dons aos homens, né? Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, evangelistas, doutores e mestres. Então, é um dom que é dado. E hoje em dia, o que a gente é chamado de pastor, hoje em dia, é um ofício, né? É um ofício. A pessoa, como o irmão Isaac falou, é multifuncional, né? Ele parece que tem todos os dons e trabalha por aquilo ali. Vai receber para fazer aquele ofício, ter aquela prática ali, aquele ofício. E quando está se falando de pastor, biblicamente, segundo o que foi dado para a igreja, está se falando de um dom, né? E esse dom é a pessoa, né? Esse dom é a pessoa. Então, se a pessoa tem um dom de mestre, doutor, né? Ele vai ser uma pessoa capacitada pelo Senhor para ensinar aos cristãos, às ovelhas do Senhor. Em que lugar? Só na igreja local ali? Só na assembleia local? Não, em qualquer lugar onde estiver. Se assim o Senhor der a oportunidade de dirigir ele, ele vai estar ensinando, né? Então, claro que a gente sempre vai estar fazendo todas essas coisas, os irmãos vão estar fazendo todas essas coisas com sabedoria, porque há muita confusão no meio cristão hoje, né? Os homens defendem, né, suas posições com unhas e dentes. Então, eles não vão gostar nada se alguém chegar e querer ensinar o que eles chamam, né, abrindo aspas aqui, vocês não estão vendo, né, o que eles chamam de ovelhas dele. Aí já pensou quando, né, um pastor desse, entre aspas também aqui, né, pastor aqui, eles ficam sabendo que é uma ovelha deles, né, entre aspas, tá lá sendo ensinada por um irmão, eles não gostam, né, eles não gostam, porque ele vai dizer que o irmão está querendo tomar a ovelha dele, né, ou está desrespeitando a autoridade dele sobre aquela ovelha, e aí vai, né, a gente conhece essas conversas, né, mas é nesse sentido, os dons ali de Efésios são dons, né, que foi dado aos homens, esses dons são pessoas, tá? Quando fala o dom de evangelista, é uma pessoa que Deus torna ela evangelista. O dom de pastor é uma pessoa que Deus deu o dom a ela de pastor. O dom de mestre doutor é uma pessoa que Deus, né, deu àquela pessoa ali o dom de mestre e doutor. Então, quando está falando do dom ali, está falando de pessoas, né? Dá o gancho aí também, irmãos. Os irmãos estão falando aí muito bem, né, dessa diferença entre o dom do pastor, né, bíblico e o que a gente vê na cristandade hoje. O irmão está falando, né, sobre a atuação desse dom. Acho que eu posso botar assim, né, daqui para lá, mas pode vir de lá para cá também, né, quando o irmão Isaac falou muito bem aí,
né, de a gente encontrar um irmão de denominação, né, e aqueles que têm o dom de pastor, viu, né, o irmão que é uma ovelha mancando, né, naturalmente, né, proveniente do dom, ele vai querer cuidar. E também, né, se um irmão, né, que é de denominação, né, encontrar nós que estamos fora do sistema, estamos precisando de um cuidado, né, estamos mancando quando o irmão, como o irmão Isaac bem colocou, né, aquele irmão não necessariamente sendo um pastor intitulado em alguma denominação, né, porque como os irmãos já explicaram, eu acho que ficou bem claro, o dom, né, é dado a uma pessoa, né, é dado pelo Senhor Jesus, e muitos desses dons estão dentro do sistema, né, dentro do sistema, não necessariamente aquele que está lá intitulado, mas nossos irmãos, né, que ainda continuam lá dentro do sistema, muitos deles têm o dom, né, que o Senhor deu de evangelista, de pastor, de mestre, né, e pode estar, o Senhor, ele está, mesmo com a dificuldade por causa da má doutrina, está fazendo com que esses irmãos, né, execute esses dons, né, que o Senhor deu a ele. E a gente pode encontrar um irmão desse, seja ele intitulado ou não, que pode haver também, né, um pastor intitulado pastor que realmente tenha também o dom de pastor. A gente não pode desprezar isso. E também qualquer outro irmão que não seja intitulado, mas tenha o dom de pastor dado pelo Senhor Jesus, né, e ele vai querer cuidar, ele vai querer exercer o seu dom, né, e a gente tomar cuidado para não achar que lá, né, no sistema, os dons estão, não existe dom, né, que seria um absurdo a gente pensar isso, né, e que eles também não exercem, né, por força do dom, na graça do Senhor, a sua capacidade dada pelo dom. Não, eu só queria trazer nessa esse alerta, né, alerta, assim, o entendimento que muitos dos dons estão lá, né? Muitos dos dons estão no sistema, que são os irmãos salvos pelo Senhor Jesus, que foi dotado desse dom, porque assim que nós cremos no Senhor Jesus e reconhecemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida e somos colocados por Ele no corpo, o Senhor já nos dá esse dom, e à medida que a gente vai crescendo em graça, em conhecimento, em comunhão com o Senhor, Ele vai nos capacitando a exercer esse dom, né? A Assembleia do Senhor é uma Assembleia única, né? Os homens dividiam, mas o Senhor ainda continua vendo ela como única e todos os seus santos, né, têm dons e o Senhor vai o capacitando. É só dar frisar isso aí. Ok, a irmã também perguntou aqui que tá. Perguntou não, falou, né? Expressou que tá preocupada, que não sabia qual era o dom, ou só ia saber onde é que estivesse reunida. Não fique preocupada não, irmã, porque isso é um dom, isso é um presente, né? Vamos dizer, é uma capacitação vinda de Deus. É algo espiritual, não tem nada a ver com a emoção, não é a gente sentir nada, não tem nada a ver com a alma, não, mas tem a ver com o espírito mesmo. E o que a gente deve fazer aí? A gente exerce, independente de qual seja nosso dom, a gente exerce amor em comunhão com o Senhor. Daí então, esse poder desse dom aí vai ser aflorado em nós. O importante mesmo é a sinceridade para com o Senhor e comunhão e obediência à palavra de Deus, e o dom vai se manifestar naturalmente, por assim dizer, né? Espiritualmente, né? Natural espiritual, né? De uma forma poderosa, porque é de Deus mesmo, vem do alto, né? A gente não precisa ficar preocupado, não.
nem a irmã, nem irmão nenhum. Isso acontece até com muitos, que quando estou começando a aprender essa verdade da questão do dom, fica se perguntando qual é o dom que eu tenho, mas não precisa se preocupar com isso, não. Hoje, o que nós precisamos, na época que nós vivemos, é atuar em conformidade com a palavra, com os pensamentos de Deus, para sermos protegidos e proteger também outras pessoas, né? Que também estejam ouvindo a verdade. No mais, o Senhor nos ajuda em tudo na nossa caminhada aí. Já são praticamente 9h25. Acho que a gente poderia deixar para algum irmão aí querer falar mais a respeito disso aí que a irmã perguntou, né? E a gente deixar para a próxima semana esse início aqui. O que é que os irmãos acham? Pode ser. E realmente, como o irmão Dal falou, né, isso serve para nós todos, né, exercitar esse pensamento. O principal dom realmente é o amor. E se a gente ficar exercitando, a gente vai começar a descobrir outros dons, né, que o Senhor já nos deu e a gente ainda não está usando talvez por falta ainda, né, de entendimento, da comunhão, mas de forma bem simples, o apóstolo Paulo vai falar, né, muito sobre isso. Se nós realmente exercitarmos o amor sempre, tudo que fizermos pensando primeiro no Senhor, né, para a glória do Senhor, e depois por amor, né, ao outro, né, ao nosso irmão, com certeza o Senhor vai clarear melhor e a gente vai abrir os olhos e conseguir enxergar um dom ou alguns dons que o Senhor nos deu. É isso. Os dons existem, né? Até mesmo uma pessoa pode ter mais de um dom, mas devido hoje à grande confusão, a, a segunda, se eu não me engano, a segunda carta a Timóteo fala para ele exercer a obra de um evangelista, possivelmente pela necessidade, né? Hoje há uma necessidade muito grande dos irmãos, quando tiver uma oportunidade, conversar com muitos irmãos em Cristo, claro, sempre fazendo isso com muito cuidado para não entrar em contenda. E antes, como Isaac falou, sempre buscando falar com o Senhor primeiro. Se for falar dessas coisas também, pensando no próximo, em amor, né? O bem-estar da pessoa, para que a gente não acabe tropeçando nessas conversas de evangelismo, porque o que é que se propaga muito é o evangelho da prosperidade, é o evangelho de obras. E também, em algumas partes, também é o evangelho aí baseado em leis, né? Lei. Mas o que nós pregamos realmente é o evangelho da graça, que o homem não tem participação nenhuma. O homem, ele é favorecido por Deus. Então, tendo oportunidade, isso é tanto irmão como irmãs que estão aqui ouvindo agora, quem vai ouvir também, e que tem esse entendimento de que nós somos salvos por graça e não por obras, que a gente deve conversar com alguns irmãos, porque o evangelho que está sendo pregado, que não é um evangelho, a verdade, isso causa tumulto na mente da pessoa, angústia, a pessoa fica angustiada. Alguns irmãos aqui até já chegaram a dar depoimento, dizer que antes de conhecer a verdade, ficava dessa forma, né? Então, quando a gente pensa no que a gente estava sofrendo antigamente, que nós fomos libertados, né?
que isso é realmente a libertação do Senhor, a gente tem compaixão do outro. A gente tem uma compaixão do outro e tendo a oportunidade, falem, falem sim, claro, sempre tomando cuidado. Falem que não é por obras. A maioria boa parte dos evangelhos, da carta dos apóstolos, fala isso diretamente, que só há um Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos nos salvar, senão teria dois, o Senhor Jesus e a gente. Mas só existe um Salvador e é suficiente, que é Cristo. A gente recebe a salvação por meio da fé. Aquilo que está em Efésios, capítulo 2, que todo mundo sabe, né? De 8. Deixa eu colocar aqui para a gente. Só um momento. Acabou até caindo aqui. Já chegou, né? 9h31. Só vou colocar esse versículo aqui. Ah, é muito simples e direto. Porque pela graça sois salvos. Pronto. Não tem obra, não tem mais nada. É graça de Deus, sois salvos. Por meio da fé. E isto não vem de vós. Já anula o homem aí também. E isto não vem de vós. É dom de Deus, é presente vem do alto. Então pronto. É muito simples, é bem direto. Depois no final, ou no outro versículo aqui, reforça, não vem das obras, dá razão disso, é para que ninguém se glorie. Vocês sabem que Deus não compartilha a glória dele com ninguém, né? Nem tem como, porque Deus é Deus, né? E nós somos criaturas. E depois vem falando aqui. Então é importante isso aí. O que existe, na verdade, hoje é essa necessidade. Muitos irmãos em Cristo, em denominações, estão sendo enganados e ficam realmente tristes até, né? Ficam tristes, ficam perturbados, a mente fica realmente perturbada, achando que pecou agora e se o Senhor Jesus vier, então estou perdido, alguma coisa, vou perder salvação. São palavras que nem existem na Bíblia. Então é isso aí, como o irmão falou aí. Ter compaixão do outro, né? E o evangelho está sendo muito necessário hoje. Primeiro, para libertar a pessoa desse tormento aí, né? De que pode perder salvação. E no mais, depois da pessoa libertada disso, vem doutrina. Né? Vem a doutrina. A pessoa vai começar a aprender a sã doutrina. Porque sem ela ser libertada, sem ela entender que ela é ovelha de Cristo, já creu, e que não tem como o Senhor lançar ela fora, não adianta falar doutrina, não, que vai confundir muita coisa. Até aqui, irmão. Já são 9h35, 33. Não sei se alguém mais quer complementar aí, a gente encerra. Então vamos lá, irmão. Vou estar encerrando aqui. Os irmãos colocaram até aqui algumas coisas, né? Tá no chat. O Alemar colocou aqui o versículo, alguns versículos. O Newton falou aqui que é importante a questão do pastor. Isaac também voltou aqui agora, mais um versículo, né? Que pregues a palavra, este a tempo e fora de tempo.
redarguas, repreenda, exorte, com toda a longanimidade e doutrina. Então vamos lá.